Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo, mais uma vez na área e hoje para trazer uma história maravilhosa, uma história inspiradora e que nos traz muitos bons exemplos de Ronald James Reed, um americano que mostra que não precisa se buscar a pedra filosofal, o segredo dos investimentos. Não, pessoal. Precisa se fazer o básico bem feito, que é o que a gente fala aqui, né? Aquele arroz e feijão que você faz constantemente e você alcança o sucesso. A história dele eu acabei conhecendo através de um livro e eu achei muito interessante, por isso eu decidi trazer, né? Pesquisei um pouco mais sobre a história dele. E eu resolvi trazer para vocês porque realmente vale a pena muito saber da história dele e traz lições assim fantásticas pra gente. Então, se você entra no Wikipedia e coloca lá Ronald Reed, você vai ver isto aí, ó, o que tem lá é isso. Ele é um filantropo, pessoal. O que é um filantropo? É uma pessoa que ajuda a causas nobres, né, com dinheiro, e ele até a sua morte, ninguém nem sabia que ele tinha dinheiro, muito menos que ele iria doar 8 milhões de dólares. Então, você vê que a história dele é muito simples. Ele é de uma família simples, ele foi o primeiro da família dele a terminar os estudos, a ir para a faculdade. Sabe? E aí ele viu isso como uma coisa muito importante, acrescentou muito para ele. Só que detalhe, ele termina a faculdade, ele vai servir o exército americano até 45, tem uma dispensa honrosa pelo exército durante a Segunda Guerra Mundial e quando ele volta, eis que ele vai trabalhar como frentista de um posto de gasolina, é isso mesmo. E lá ele ficou por 25 anos. Como ele mantinha uma vida simples, ele pegava e guardava a maior parte do seu dinheiro. E aí quais eram os hobbies dele? Diz na história dele que os hobbies eram cortar lenha e estudar na biblioteca da cidade. Ele ia para a biblioteca e lá ele ficava folheando os livros e aprendendo e aí consumindo muito conhecimento. E nisso ele foi levando essa vida dele. No posto ele ficou como frentista durante 25 anos, até que ele resolveu se aposentar. Olha que detalhe interessante. Ele fez questão de financiar aí a faculdade dos enteados. Então ele entendeu desde cedo que o estudo, que o conhecimento era muito importante. Então ele financiou aí a faculdade dos enteados. Mas até aí nada demais, ele tinha ali um pouquinho de dinheiro, mas ninguém imaginava que era tanto. Ele, depois de 25 anos, ele ficou um ano que ele resolveu se aposentar. Só que aí, aquela história, né? Eu acho que ele ficou lá, o que eu vou fazer? Jogar dominó na praça, não tenho nada que fazer. Ele decidiu retornar. E aí ele retornou, sabe como o quê? Ele voltou como zelador da JC Penney, uma loja de departamentos dos Estados Unidos. E lá ele ficou por mais 17 anos trabalhando. Olha só isso, hein? Ele já tinha um certo dinheiro, uma vida confortável, porque tinha uma vida simples, não tinha nada de muito luxuoso, mas mesmo assim ele continuou trabalhando e continuou indo à biblioteca buscando seus conhecimentos, até que em 2014 ele acabou falecendo, aos 92 anos de idade. Quando isso aconteceu, a advogada dele trouxe então para a família o testamento do Ronald James Reed, que ninguém nem sabia que ia ter algum testamento, né? Já que ele tinha apenas uma casinha e uma vida simples. Eis que a advogada vem e fala, olha, tem um testamento aqui, e ele deixou nada mais, nada menos, pasmem, que 2 milhões de dólares para a família, 4,8 milhões de dólares para o hospital da cidade e outros 1 milhão e 200 mil dólares para a biblioteca da cidade. Totalizando aí cerca de 8 milhões de dólares. E aí todo mundo ficou impressionado. O Ronald Reed, depois que faleceu, saiu em todos os jornais, ganhou aí notoriedade, porque ninguém imaginava que uma pessoa simples, que foi frentista e depois foi zelador de uma loja, com um salário aí, né, baixo, pudesse conquistar tantas coisas na vida. E por que isso aconteceu? Essas são as lições que nós vamos aqui trazer para vocês agora. Antes eu gostaria de falar o seguinte, só uma curiosidade, com o passar do tempo ele foi adquirindo conhecimento e resolveu que a Bolsa de Valores era a melhor oportunidade para ele. Então, devagarzinho ele foi comprando algumas açõezinhas. Foi comprando, e eis que ele chegou a ter ações de 92 empresas na sua carteira.
Entre elas, ele tem Johnson Johnson, McDonald's, todas as grandes empresas aí, American Express, várias grandonas aí. Eu estou pondo na tela para vocês aí, para vocês terem uma ideia de algumas delas, porque são muitas. E aí você vê que ele foi investindo aos pouquinhos, como quem não quer nada, e o tempo fez esse trabalho para ele aí, com o conhecimento e a paciência, ele conseguiu conquistar aí essa fortuna de 8 milhões de dólares. Então, o que é impressionante aqui, né? Que a gente pode trazer para a gente tirar algumas lições e conseguir aprendendo com elas, com histórias como essa do Ronald Read. Em primeiro lugar, é aquela velha história que a gente sempre ouve falar: para investir precisa de muito dinheiro, para investir você precisa ter um patrimônio, eu nunca vou chegar lá. Então, o primeiro ensinamento aqui não é sobre quanto você ganha. A história do Ronald aí prova isso. É sobre como você gasta o seu dinheiro, tá? Então a gente tem que entender que eu já falei isso aqui inclusive, né? Várias pessoas que são aí muito bem sucedidas, que ganham, sei lá, 50, 60, 100 mil reais por mês, elas não conseguem poupar e investir. Porque elas criaram para elas uma vida tão fantástica, tão deslumbrante, que no final elas se esqueceram que lá na frente o preço vem. Elas têm um salário e elas não conseguem arcar com aquela vida que elas levam. Isso é muito importante. Por menos que você ganhe, fala, eu ganho um salário mínimo. Tudo bem. Se você souber trabalhar esse um salário mínimo, se você buscar conhecimento e principalmente, né, aí, conseguir crescer no seu trabalho, na sua profissão, ou descobrir uma nova oportunidade, você consegue sim, começando com um pouquinho e depois ir ampliando aí esses investimentos. Então essa eu acho que é a primeira e muito importante lição que o Ronald Read nos deixa. Segundo, a importância de se ter uma vida simples, uma vida abaixo dos seus ganhos. Porque o que a gente vê hoje até culturalmente, eu já falei isso aqui outras vezes, a gente é condicionado a ganhar e gastar o que a gente ganha. E fica sempre ou no 0 a 0 ou até fica devendo um pouco. Então, tem que tomar cuidado com essa situação, pessoal. Você tem que procurar viver um pouco abaixo do seu padrão de vida, do seu potencial aí, do seu salário. Então, ganhou 3 mil, gasta 2.500 e vai tentando aumentar o seu salário e aumentando o seu gasto um pouquinho, mas nunca no mesmo patamar do que você ganha. Isso já faz muita diferença, porque se você colocar aí, ao final de 15, 20, 30 anos, como a gente coloca aqui, isso vai fazer uma diferença gigantesca e os juros compostos vão sim trabalhar a seu favor. Terceiro ensinamento. Você viu aí que ele tinha uma vida simples, ele era uma pessoa simples, veio de uma família muito humilde, mas o que ele descobriu logo cedo? O poder do conhecimento, da educação. Então ele foi buscar essa educação, ele vivia na biblioteca, era um dos hobbies dele, e ali ele aprendeu o quê? Que era sim possível ele conseguir multiplicar o seu dinheiro e investindo bem, isso ia trazer para ele uma vida muito confortável no futuro, como realmente aconteceu. Então, o poder do conhecimento. Busque sempre bons livros, podcasts. O problema é que as pessoas hoje não usam o seu tempo de forma útil. Elas ficam vendo, né? De novo, vou falar aqui, dancinhas, cachorrinho e essas coisas nas redes sociais. Nada contra você fazer isso, mas você não precisa passar 1h30, 2 horas vendo isso. Você pode distribuir melhor o seu tempo e definir um tempo aí, meia hora que seja, 1 hora, para o seu aprendizado. Então você pega o celular, mas usa ele para o seu aprendizado. E isso vai mudar completamente a sua vida. Outro ensinamento que eu acho importante que traz aqui é a história dele como um todo. O tempo é um fator preponderante para você conseguir o sucesso financeiro, sabe? Se a gente tiver a paciência e continuar investindo ali, ter um planejamento, você chega muito longe. É aquilo que eu falo, eu aprendi isso logo que eu comecei a ver os resultados depois de algum tempo e eu falei, poxa, é isso aqui. Não é mais sobre se eu vou conseguir ficar milionário, mas quando eu vou conseguir ficar milionário. Então você muda a sua visão, porque o tempo é sim muito poderoso, entendam isso.
É uma ferramenta fantástica e se você persistir, se você continuar aí insistindo ali e investindo e poupando, você vai conseguir atingir o sucesso. O problema é que muitas pessoas não têm a paciência necessária e acabam desistindo no meio do caminho. E aí depois ficam se lamentando e não sabem aí, eu dei azar, ou não era para mim, nada disso. Ela simplesmente não teve o conhecimento, não teve o planejamento, não teve a paciência para executar aquele plano. Tá ok? Essa é a história que eu fiz questão de trazer para vocês aí, que eu acho fantástica, do Ronald James Reed, que nasceu em 1921, morreu em 2014 e viveu 92 anos, talvez não da forma como a gente acha o ideal, né? Porque cada um tem aí o seu ideal. Mas ele deixou aí alguns exemplos muito bons para nós e eu espero que esse vídeo tenha agregado muito aí para vocês, que vocês possam aprender e continuar sempre buscando o conhecimento necessário para mudar a sua vida financeira, tá bom? Não se esqueçam, dividendos enriquecem. Se você gostou desse vídeo, eu só peço para você curtir, compartilhar e inscreva-se no nosso canal, tá bom? Que tem vários vídeos aí, histórias como esta do Ronald Reed. Um abraço pessoal, até o próximo vídeo.